Vamos lá, primeiro ano. Vou fazer aqui com vocês uma revisão do PET volume 1 e volume 2, tá? Para lembrar de tudo e ficar preparado para o PET volume 3, tá bom? Assiste aqui o vídeo até o final para você conseguir assimilar, tá? Ter uma visão geral da matéria e ficar preparado e perceber que, ó, você tá conseguindo aprender, você vai aprender essa matéria aqui comigo, beleza? Vamos lá, até o final, vamos lá! Vamos lá, primeiro ano. Professor Hugo aqui com vocês, tá? Eu vou fazer primeiro, né, uma visão geral do que nós vou falar aqui com vocês aqui no quadrinho do lado, uma visão geral de tudo que nós vimos, tá bom? Então, normalmente nas aulas de revisão eu faço da seguinte forma. Primeiro, tenta escrever aí no seu caderno, tá? Tenta escrever no seu caderno, igual eu sempre falo com vocês, desde lá do volume 1. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, clica aqui nesse cardzinho, tá? Nesse aqui, ó, que o que acontece? Lá você vai acompanhar desde o começo. Aqui é uma revisão para quem já assistiu desde o volume 1, tá bom? Então, você já sabe que você precisa ter um caderno ali para ir acompanhando e anotando o que nós falamos aqui nos vídeos, tá? Então, tenta no seu caderno, coloca aí, aula de revisão. Tá bom, aula de revisão, professor Hugo, beleza. Nessa aula de revisão, o que você tenta fazer? Pausa o vídeo nesse momento e escreve tudo que nós falamos. Tudo que nós falamos. Por quê? Eu vou fazer isso agora. Se você conseguiu lembrar de tudo, tá legal. Se esqueceu de algum ponto que eu vou falar aqui agora, aí você precisa voltar a assistir o vídeo para ficar preparado. Simples assim, tá bom? Então, se de cara você já consegue lembrar de tudo, maravilha, tá bom. Se não consegue lembrar de nada, meu Deus do céu, volta a assistir tudo de novo. Ah não, pera aí, consegui lembrar da grande maioria. O que não conseguiu lembrar, você volta e assiste. Tá bom? Então vamos lá, olha só, ó, voltando aqui, aí, pronto, ajustou, quadrinho aqui do lado, vamos lá. Antes de entrar aqui na revisão, ó, inscreve aqui no canal, tá bom? Se você não é inscrito ainda, inscreve aqui no canal, você vai se amarrar, cara. E outra coisa, na descrição do vídeo tem uns links interessantes, você vai gostar bastante lá, tem um grupo de estudo de física no Classroom, você vai se amarrar. Então vamos lá, fazendo uma visão geral primeiro do todo. Eu listei aqui no quadrinho aqui do lado alguns tópicos. Nesses tópicos, se você olha, se no momento que eu falar você não tem nem ideia do que é, meu irmão, volta e assiste o vídeo. Então vamos lá. A semana 1 do volume 1, nós falamos sobre vetores. São os conceitos iniciais. Nós falamos sobre as operações e falamos sobre teorema de Pitágoras, né? Cara, aqui no canal, tá? Tem uns vídeos que eu faço sobre esses conceitos iniciais que eu explico até de outra forma. Se você não pegou direitinho esses conceitos, sugiro que assista, você consegue, tá bom? Eles também estão super organizados lá no grupo de estudos, fica bem maneiro. Depois, entramos numa parte de conceitos, onde nós falamos sobre as grandezas físicas, tá? Tem esse vídeo do PET também, tem outro vídeo sobre isso aqui no canal também, bem legal, tá? Sugiro que assista aí nos vídeos, no grupo de estudo tá organizado também. Vamos lá! Aí depois nós entramos na parte de mecânica e falamos sobre cinemática. A mecânica estuda os movimentos, não é? A cinemática ela estuda o movimento que já existe, né? Já existe. Logo no PET 3 nós vamos entrar na dinâmica, que é o princípio ali do movimento. Cinemática ele já existe, tá bom? Aí nós entramos no estudo do movimento retilíneo uniforme. Ele não tem aceleração, ele é chamado de uniforme porque a velocidade é constante. Se você não lembra disso, cara, tem que voltar e dar uma estudadinha, tá bom? Tem que dar uma revisãozinha. Como os vídeos são curtinhos, 5 minutinhos, cara, 10 minutinhos, cara, 1 horinha ali você assiste todos de matéria, tranquilão, tá? Os de exercício não precisa assistir, né? De novo, já assisti uma vez. Agora, o de matéria, se você não lembra, volta e assiste rapidinho antes de entrar no volume 3, tá bom? Aí nós falamos os conceitos iniciais do movimento retilíneo uniforme. Entramos na fórmula do movimento retilíneo uniforme. Logo ainda nesse vídeo eu vou dar uma visão geral dessas fórmulas. Vê até o final aí, assiste até o final para você pegar esse resumão. Depois, no volume 2, nós entramos na semana 1. Na semana 1, continuação do movimento retilíneo uniforme, né? Lembrando que o movimento retilíneo uniforme ele é um movimento uniforme, que a velocidade é constante. Entretanto, neste caso a gente chama de retilíneo porque ele anda em linha reta, tá bom? Então, entramos nas classificações do movimento. Quais classificações são essas? Progressivo,
e regressivo, né, ou retrógrado. Depois, na semana 2, nós falamos sobre aceleração e falamos a classificação em relação à aceleração, que é o acelerado ou o retardado. Então, nós temos o acelerado e o retardado. Foi assim? Ótimo, então agora começou a lembrar disso aí tudo, né? Beleza, depois nós entramos no MRUV. No MRUV, gente, o que acontece? É o movimento retilíneo uniformemente variado. No movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração é constante. Foi o que nós aprendemos nesses conceitos iniciais, tá bom? Depois nós falamos sobre as fórmulas do MRUV. E na semana 4, por fim, nós entramos nos gráficos do MRUV, tá certo? Ou seja, se você observar, né, você é esperto, você é um bom entendedor, meu irmão, aqui tem uma importância gigantesca e aqui tem uma importância gigantesca. Ou seja, nós aprendemos todos esses conceitos iniciais para estudar basicamente o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado, tá bom? Então, conseguimos aqui ter uma visão inicial do todo, uma visão de tudo que nós vimos até então. Parece pouca coisa, né? A matéria de física é pequena, não é grande não, tá? Ela só tem muito detalhes, hein? Mas foi isso que nós vimos. No PET volume 3, nós vamos entrar na dinâmica, que é a sequência que nós estudamos a cinemática, e agora no PET volume 3 nós vamos entrar na dinâmica, tá bom? Entretanto, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um resumão dessas fórmulas e desses gráficos, que aí fica, ó, bem legal, você vai conseguir entender tudo. Fechou? Então vamos lá. Agora vamos para o resumão. Vamos lá, vamos lá. Pronto. Agora eu vou fazer aqui o quadrão resumo, gente. Presta atenção no quadrão resumo, que isso aqui vai te ajudar. Primeiro, olha o quadrão de fórmulas aqui, ó. O quadrão de fórmulas, né, velho? Olha aqui. Primeiro, movimento uniforme. Eu tenho essas duas formulazinhas aqui, tá bom? Se pediu a posição, você usa essa. Se pediu a velocidade, você usa essa. Na verdade, elas são iguais, tá bom? Logo, logo, quando você fizer bastante exercício, quando você chegar no terceiro ano, vocês vão ver que elas são a mesma fórmula, tá? Por quê? Se você chama o ΔT de T, passa multiplicando, fica V vezes T. ΔS é S menos SO. Passa menos SO pro lado de lá, vai ficar mais SO. Então, são a mesma fórmula, tá bom? Então, olha uma dica aí. Na verdade, a que você usa mesmo é essa de cima. Mas se pedir a velocidade, você substitui as três variáveis e acha a velocidade, né? Depois, no movimento uniformemente variado, ou no caso de vocês, né, retilíneo uniformemente variado, tá? Eu tenho essas três, que é SVA. Observe que o A aqui não existe, né? Porque ele é uniforme. Então, S é igual a SO mais V vezes T, mais AT2 sobre 2, tá? Depois, velocidade V igual a VO mais AT e a aceleração A igual a ΔV sobre ΔT. E por fim, equação de Torricelli. Se não tiver o tempo na questão, você usa Torricelli, que fala o quê? V2 é igual a VO2 mais 2 vezes A vezes ΔS. Essas são as fórmulas que você precisa. Aí o aluno, Hugo, mas e queda livre? Cara, queda livre, velho, você substitui a aceleração pela gravidade. Lembre-se de fazer a orientação dos sinais. O que é isso? Se você chamou de positivo para cima, para baixo é negativo. A gravidade é para baixo, então você tem que jogar a gravidade negativa quando for atribuir valores nessas formulazinhas, tá bom? Então, lembrando que na queda livre, tá? Vou colocar aqui, ó, queda livre, o A vira G. Mas muito cuidado com o sinal, tá bom? E aí, um macetinho aqui um quadrinho aqui para memorizar as classificações. Velocidade positiva, progressivo sempre. Velocidade negativa, retrógrado sempre. Acabou, não tem outra coisa. Agora, se a aceleração for positiva e a velocidade positiva, tem o mesmo sinal, então acelerado. Se a velocidade é negativa e a aceleração é negativa, tem mesmo sinal, então acelerado. Agora, se tem sinais opostos, como a velocidade negativa e a aceleração positiva, é retardado. Se tem a velocidade positiva e a aceleração negativa, sinais opostos, então retardado. Tá bom? E por fim, os gráficos. Olha o estilo esboço dos gráficos.
Neste caso aqui, ó, a posição crescia, então velocidade positiva, movimento uniforme nesse caso, hein? E aqui a posição caía, ou seja, velocidade negativa. Isto era um movimento de ida e isto era um movimento de volta, tá bom? Considerando que positivo era ida e negativo era volta para a velocidade, tá certo? No caso do movimento uniformemente variado, eu tenho uma posição conforme uma parábola. Se a parábola é para cima, aceleração positiva. Se a parábola é para baixo, aceleração negativa, tá bom? E a velocidade? A velocidade crescente, olha só, crescente, aceleração positiva. A velocidade decrescente, aceleração negativa, tá bom? Lembrando que aqui eu tenho classificação de ida progressivo, classificação de volta negativo. Neste caso, eu posso ter essas 4 classificações aqui, tá bom? Somente para exemplificar aqui no final, o exercício que nós tivemos lá na semana 4 do volume 2, ele fez um movimento de queda livre, que foi mais ou menos este aqui. Foi até um lançamento de lançamento vertical. Você lança um objeto para cima e ele cai. Olha aqui, lançou para cima, a posição foi subindo, 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 depois voltou, caiu, 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 caiu. Ou seja, a velocidade era positiva no começo, porque estava subindo, depois ficou negativa, porque começou caindo, tá bom? E essa aceleração aqui era negativa e constante, que neste caso deste exercício era a gravidade. Observe que ela era negativa, tá bom? Porque eu considero negativo para baixo, tá certo? Então, gente, esse foi um resumão, foi uma revisão para te preparar para o PET volume 3. Se ficou com alguma duvidazinha nesse ponto, volta no vídeo específico, assiste para você conseguir entrar no PET volume 3 lá, ó, e tirar de letra e entender tudo, beleza? Um grande abraço, primeiro ano, uma boa semana para todo mundo, fica com Deus e até o PET volume 3. Valeu, falou, valeu, valeu!